Aconteceu uma situação comigo ali na parte dos negócios, eu achei muito interessante, queria compartilhar com você. É engraçado que por muitas vezes a gente fala, né, sobre algo, a gente até tem um pensamento a respeito de algo, mas por poucas vezes a gente de fato exercita aquilo que ou a gente fala ou que a gente pensa. E engraçado que o grande diferencial, ou seja, aquilo que nos tira daqui e nos coloca aqui, não é somente um pensamento ou uma fala. Isso pode até nos apontar para algo, mas é de fato a execução que a gente coloca e o quanto a gente engaja naquilo que é o que verdadeiramente faz a gente sair de um lugar e ir para o outro. E por que eu estou te contando isso? Ontem eu coloquei isso em prática mais uma vez e o mais engraçado é que foi instintivo, foi algo que eu já não fiz mais, talvez pensando. Não que eu não tenha sido intencional, porque eu sempre sou nesses quesitos empresariais principalmente, mas foi algo que de tanto fazer repetidamente isso se tornou um hábito, que é o hábito de ser generoso e o hábito de honrar as pessoas. E aí eu quero abrir um pouco com você sobre esses dois grandes princípios, sobre a generosidade e sobre a honra. E nós vamos bater um papo aqui de uma forma muito objetiva, mas muito poderosa, para você entender como a gente faz, tanto para ser generoso quanto para a gente honrar, porque isso verdadeiramente são dois princípios poderosíssimos que nos fazem alcançar lugares muito altos. A honra, ela é algo que nos coloca em grandes mesas, que pela força do nosso braço, ou às vezes por qualquer outro tipo de trabalho, de network, ou de até capacidade mesmo, não nos colocaria. Mas a honra, ela nos coloca. E a generosidade, ela abre portas. Ela escancara portas na nossa vida, principalmente na parte da prosperidade financeira. E ontem nós estávamos indo trabalhar e eu parei e lembrei que um colaborador nosso tinha feito aniversário há pouco tempo, da nossa liderança ali, um dos gerentes das nossas operações, né, há pouco tempo o outro também tinha feito, e a gente decidiu ali, né, naquele dia, ele veio para dar um treinamento em uma das nossas empresas da unidade aqui em Goiânia e vai voltar para uma outra filial nossa, e a gente aproveitou esse gancho para poder presenteá-lo, né, e com isso presentear os outros também. Então nós fomos em uma loja, né, que eu particularmente gosto muito, e comprei 3 camisetas. São camisetas boas, camisetas que ela tem um valor até considerável, mas e presenteamos, né, eles ali. E cara, como incrível é isso? O quão incrível é isso? A gente poder, primeiramente abordando aqui a honra, a gente poder honrar aqueles quem entrega o seu tempo. Tudo bem que eles recebem para isso, é um trabalho, eu sei disso, mas eles entregam além. Entra aqui eles exercitam muito bem aquela segunda milha. O poder da segunda milha desperta nas pessoas esses atos de generosidade e de honra. E eles fazem isso, de fato eles executam isso. Eles têm forte essa cultura implementada por nós da segunda milha. Então a gente quis honrá-los com aquilo. Porque, convenhamos, a gente precisa entender que o elogio do adulto é pix, é presente, é reconhecimento. A gente pode honrar pessoas com palavras, com um tapinha nas costas, com um muito obrigado, ou até tirar um momento para exaltá-los na frente de outros, num público. Pode, com certeza, isso é digno também. Isso também faz parte, isso também é legal. Agora, o elogio do adulto é pix. O elogio do adulto é presente. E como a gente de fato demonstra a honra para o outro? É com algo material. É materializando aquilo que a gente fala. Então, cara, você faz uma boa entrega, você corresponde além da minha expectativa, você anda a segunda milha sempre conosco. Então, cara, muito obrigado, parabéns, obrigado por isso. Imagina, não flui. Agora, cara, estou te entregando um presente para honrar você a respeito da sua entrega.
honrar você pelo que você carrega, honrar você pelo que você é ou pelo que você representa para nós. E a honra, a gente precisa entender que ela não é somente de baixo para cima, né? Ou seja, a gente honra quem está acima. Existe algumas, vamos dizer assim, um rol específico de pessoas que nós temos o dever de honrar, né? E acontece que eu li 2 livros há um tempo atrás, há alguns anos, e eles foram fundamentais para implementar essa cultura da honra na minha cabeça. Um deles, o próprio nome já diz, chama Cultura da Honra, com Dennis Silk. O outro livro chama Negócios de Honra, do Bob Harrison. Então, eles são 2 livros que me ensinou, né, na verdade, que ele me ensinou a entender o verdadeiro princípio da honra. E é outra coisa grande que eu aprendi com um mestre nosso, com um mentor, que aquilo que a gente honra, a gente atrai para a nossa vida. E aquilo que a gente desonra, a gente afasta aquilo da nossa vida. E, de fato, eu venho exercendo isso pontualmente, intencionalmente, na vida, nos negócios, no relacionamento. Nesse caso, são pessoas que trabalham conosco, que, cara, já mudaram de estado algumas vezes para acompanhar as nossas unidades, topam o nosso projeto, querem avançar conosco, dão o seu melhor ali para poder, né, desempenhar uma boa função no trabalho. Então nós assim, honramos com outras coisas, mas a gente honra também com presente, com palavra, com gesto, com pagamento em dinheiro. A gente precisa materializar a nossa honra. E quando a gente materializa, acontece algo no mundo aqui dos relacionamentos muito poderoso. Essa pessoa, ela se sente bem, ela se sente reconhecida, ela se sente honrada. Consequentemente, você cria um looping de honra. E esse looping de honra é ela te honrando e você honrando ela, você recebendo honra de outro lugar, você entregando honra para outro lugar, e assim vira um loop. O outro ponto aqui é sobre a generosidade. A generosidade, ela tem esse poder de atrair para nós uma prosperidade, principalmente financeira, que eu ouso dizer que somente ela consegue dar esse nível, vamos dizer assim, de prosperidade financeira para nós, né? E quando eu digo prosperidade financeira, eu quero dizer sobre riqueza, sobre finanças mesmo, entende? Então, a generosidade, ela abre porta, ela escancara portas para nós a respeito dessa prosperidade, né? E o coração generoso, a Bíblia fala, o coração generoso prosperará. Isso de fato é uma verdade. Eu estou falando algo que eu vivo, né? Que eu vivi e que eu continuo vivendo. Então, não é algo que eu somente escutei ou aprendi alguém falar, é algo que eu exercito na minha vida continuamente. Continuamente eu exercito isso na minha vida. Então, a generosidade, ela é engraçada porque as pessoas falam, não, hoje eu não sou porque eu não estou podendo ser generoso. Entende que generosidade não precisa poder. Generosidade não tem a ver com o quanto você está entregando ou o quanto você está sendo generoso. Isso sim tem a ver com a motivação do seu coração. Tem a ver com aquilo que você está disposto a entregar. Eu posso citar a Bíblia alguns casos aqui, mas um muito legal tem a ver com aquela viúva com as 2 moedas de prata, que escandalizou muitos que estavam fazendo, teoricamente, ofertas maiores, mas a dela teve muito mais valor, porque ela foi generosa sem medida. Ela entregou tudo o que ela tinha, né? Então, é um exemplo dos muitos que tem, que a generosidade não tem a ver com o quanto, mas tem a ver com o quanto o nosso coração está disposto a entregar. E quando a motivação a respeito da generosidade ela está alinhada, é incrível como as coisas começam a acontecer na nossa vida de forma muito prática. Assim foi comigo, né? Esse princípio da generosidade, ela abrange todas as esferas da nossa vida. A generosidade a gente faz, engraçado, que não é somente com o pobre ou com quem está pedindo algum dinheiro. A generosidade, ela é para todo lado. A gente consegue exercer a generosidade de cima para baixo, para os lados, em pessoas que estão talvez numa posição inferior ali. Então a generosidade, ela cabe para qualquer forma, para qualquer pessoa. E ela atrai essa prosperidade financeira para a nossa vida. Eu vivo isso. Eu sou fruto de generosidade, eu sou fruto de honra, né? A combinação desses 2 princípios é muito poderoso.
É muito poderoso, porque quando você honra, você atrai aquilo para a sua vida. Você se senta em mesas que o seu próprio braço, ou que a sua cognição, ou que a sua inteligência não vai conseguir te colocar. E a generosidade, ela abre as portas da prosperidade na sua vida. Quando você é generoso com as pessoas, aquilo volta para você de uma forma muito exponencial. Entende? Você lança uma semente de generosidade, essa semente ela volta para você de uma forma muito maior. Entende? Então, eu quero deixar esses dois princípios aqui para vocês hoje, para que vocês possam começar a ser intencionais, ou seja, colocar intenção naquilo que está fazendo. Não com o interesse, mas com a inteligência de que o cumprimento de um princípio gera frutos. E o cumprimento desses dois princípios, eu te falei quais são os dois frutos que ele vai gerar na sua vida. Então, que você possa verdadeiramente começar a exercer esses dois princípios, entendendo que a honra ou a generosidade, ela não é somente de baixo para cima, e sim, ela abrange todo mundo que está ao seu redor. E principalmente você que é empresário, aprenda a honrar os seus colaboradores, aprenda a ser generoso com os seus colaboradores, com o seu sócio, com aqueles que estão comprando o teu projeto. As pessoas vão lá e elas despendem energia, tempo, né, para poder fazer o seu projeto acontecer. Cada um, claro, que luta pelos sonhos que tem, cada um trabalha pelos sonhos que tem. Eu sempre falo isso nas empresas. Falei, cara, vocês não trabalham para Heróis Burger, vocês não trabalham muito menos para mim. Vocês trabalham para vocês trabalham para os sonhos de vocês, para o objetivo de vocês, para a realização de vocês. Vocês trabalham para vocês, não é para mim. Entende? Mas quando a gente honra, o nível de entrega deles começa a ser diferente. Quando a gente é generoso com eles, o nível de entrega deles começa a ser diferente. E isso de quebra, que é o segundo ponto, ainda atrai tudo isso que eu falei para a vida da gente e realmente é transformador. Posso te garantir e te afirmar. Se você gostou desse vídeo, se serviu para te abençoar de alguma maneira, você possa curtir, compartilhar, né, com outras pessoas. Quando você curte e compartilha, o próprio algoritmo do YouTube entende que é algo relevante, que o vídeo é relevante e ele entrega para mais pessoas, então essa mensagem pode alcançar mais pessoas. Então é isso, esse canal ele foi feito para te abençoar, para poder compartilhar coisas da minha vivência pessoal, onde não é nada planejado, não tem nada profissional, pelo contrário, é totalmente amador. Eu não tenho habilidade com câmera, com isso aqui. Eu simplesmente faço algo e ou tenho algum insight na minha cabeça e eu falo, cara, deixa eu compartilhar isso. Deixa eu fazer a minha parte, minimamente que é, mas deixa eu fazer a minha parte na sociedade, deixa eu ajudar algumas pessoas ou algo que eu consiga contribuir. Tá bom? Então se inscreve no nosso canal. Até a próxima. Tchau, tchau.